No tratamento psiquiátrico, isso não é possível hoje. Transparência, né? Eu acho que isso é possível, que é uma sim, questão de transparência, é possível, né, sim, Danilo, desde que seja redirecionado o atendimento para para as unidades psiquiátricas em hospital geral. De fato, o hospital psiquiátrico, como nós falávamos, ele ficou muito intramuros, ficou uma coisa muito isolada, como foi com os sanatórios de tuberculose, como foi com os dispensários de pacientes com Hansen, com lepra, até o século passado, antes do advento das terapêuticas específicas. Então, nós da psiquiatria estamos acompanhando esse movimento de atendimento para esses pacientes dentro de uma rede, priorizando o sistema comunitário. Qual é a fila de espera que nós temos hoje, doutor Alexandre, para o atendimento psiquiátrico? Nós temos, assim, diferenças de fila. Nós temos a fila, por exemplo, dos pacientes que vão para ambulatórios e que são egressos desse fechamento desses leitos e que nós temos feito um mutirão para poder diminuir essas filas e temos e que nós esperamos zerar. Agora, nós temos a fila da emergência, da urgência psiquiátrica. Assim, eu ouvi a fala do colega do Hospital das Clínicas, respeito ao colega, mas na verdade a realidade não é bem essa. Né? Nós temos pacientes... Ele falava sobre a espera de um dia. Não é verdade. Na verdade, essa espera de um dia surgiu muito recentemente, depois de uma série de transformações de fluxo que nós fizemos, e nós nem sabemos se é uma coisa sazonal ou se vai permanecer. Então, porque nós já tivemos períodos assim com pouca espera de paciente também. Então, assim, nós estamos ainda aguardando para ver se todo o trabalho que nós fizemos vai dar resultado. E o que nós notamos, assim, é que alguns pacientes, durante certos períodos, esperavam, às vezes, 1, 2 dias. Isso em Ribeirão Preto. Em cidades da região, a situação era muito mais complicada. Nós tínhamos pacientes esperando 7 dias, 14 dias. Emergente. Tá certo? Em emergência, em pronto atendimentos da região. Então, na verdade, assim, houve todo um processo de transformação para agilizar. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, a coordenação nós entramos de corpo e alma nisso, para poder agilizar o atendimento do doente, mas é preciso lembrar que isso ainda é uma coisa recente e que nós esperamos que dê resultado, mas que não é exatamente aquilo, quer dizer, um dia você resolve o problema. Algumas famílias até podem falar a respeito, porque esperaram mais tempo do que isso, né? E é isso. Eu jogo para o doutor Luiz Alberto. Essa espera, né, que não é só de um dia, isso não é ruim para aquilo que se cogitava da reforma da psiquiatria ou do atendimento psiquiátrico? Não há dúvida que sim, Danilo. E isso a gente pode dizer que não surtiu efeito? Surtiu um efeito, no máximo, parcial. Eu acho que esse é um indício claro, muito concreto, de que há falhas, há lacunas, há dificuldades que têm que ser superadas. E eu insisto de novo no sentido de que Ribeirão Preto tem esses problemas e é um serviço ainda considerado bastante completo. Então imagine como é fora daqui. É uma preocupação que eu tenho, né, que eu acho que muita gente vai ter, porque se nós somos um exemplo, se Ribeirão Preto é um exemplo, e acaba não sendo ainda 100% o atendimento, né, o que fazer para ser ainda um modelo mesmo, um modelo 100% de gestão, de atendimento? O que falta para preencher essas lacunas dessa reforma, doutor? Olha, a impressão que eu tenho é que nós sabemos o que falta. Faltam unidades de psiquiatria em hospital geral. Eu não acho que seria concebível a gente falar da criação de leitos psiquiátricos em um hospital especializado, mas sim de unidades psiquiátricas em um hospital geral. Então falta isso. E faltam ainda alguns serviços de rede extra-hospitalar. Nós sabemos o que falta. O que nós precisamos é de recursos para fazer o que falta. Que nós já falamos aqui, a Austrália, por exemplo, conseguiu 6% do orçamento público. E é curioso, porque eu conversando com essa responsável pela reforma que aconteceu na Austrália, porque lá nós tínhamos um problema parecido com o que temos hoje no Brasil, fechamento indiscriminado de leitos psiquiátricos em um hospital e que virou uma grande confusão e depois eles fizeram todo um esforço, superando diferenças ideológicas, direcionando recursos, chegando a 6% do orçamento para a saúde, o que é realmente um número muito mais adequado, e conseguiram.
colocar as coisas mais ou menos nos eixos. Quando eu perguntei para ela exatamente o que você me perguntou, ela disse, o que falta, o que nós precisamos? Ela disse, comprometimento e diálogo. As instâncias têm que conversar. Não adianta ficar um diálogo de surdos, quer dizer, eu falo, você não me escuta, você fala, eu não escuto e nós não nos entendemos. Qual o risco de um paciente que precisa de um atendimento psiquiátrico ficar nas ruas? Essa é uma questão importante a ser respondida. No restante do Brasil, realmente a situação, às vezes, nos parece quase catastrófica, com exceções. Existem algumas cidades, Porto Alegre, Florianópolis, cidades que procuraram se preparar um pouco melhor para esse tipo de situação, Ribeirão Preto, mas assim, no restante do Brasil a situação não nos parece resolvida. Os CAPs, eles tiveram um papel importante para melhorar algumas questões de atendimento, mas como o Luiz bem colocou, não são solução única, não dão conta de tudo, e assim, há necessidade às vezes de você providenciar um lugar mais adequado de proteção à pessoa. Que seria o que, por exemplo, fora o CAPS? Pode ser uma enfermaria psiquiátrica num hospital geral? Pode. Pode ser um hospital psiquiátrico assim bem modificado, com transparência, com trânsito, com a possibilidade, por exemplo, do parente ficar junto com a pessoa internada. Você imagina, por exemplo, se você tivesse uma filha de 15 anos em surto, né? Se você ia ficar à vontade de deixar a sua filha lá no hospital sem ter acompanhante nenhum, sem estar lá ao lado, sem poder ficar ao lado. Então, assim, essas mudanças o Hospital Geral já enfrentou há muitos anos. E conseguiu superar? E conseguiu superar, assim... Um pouco, né? Um pouco. Conseguiu. Atualmente é possível você ficar ao lado de um parente doente, é possível você... Se tem um pouco mais de transparência do que há 15 anos. Do que há 15 anos. O hospital psiquiátrico que sobreviver, né, a essa mudança toda, ele deve se abrir, né? Ele deve ser um recanto aberto ao trânsito do público. Ele não deve ser um lugar fechado, como se estivesse temendo a qualquer momento ser invadido. Isso é uma coisa estranha, né? Um hospital é uma instância de passagem do paciente, não é uma instância de permanência, né? Então, assim, as pessoas devem poder passar também por lá. Além disso, você perguntou o que mais, né? Ambulatórios, que fosse mais valorizado os centros de atenção, as unidades básicas de saúde, os centros de saúde em geral, que o programa de saúde da família tivesse uma preocupação com a identificação precoce desses casos e que houvesse, então, essa possibilidade de fazer encaminhamento, não para o hospital, porque, em geral, o hospital é sinônimo de casos graves. Aliás, queria fazer um parênteses, é um erro nós entendemos a doença mental como uma coisa única. O Alexandre já deu uma pincelada nisso, mas nós temos, como eu falei, quadros agudos e quadros crônicos, quadros emergenciais e quadros já estabilizados, quadros em fase de acerto do tratamento, já em fase de estabilização. Nós temos emergências psiquiátricas. Às vezes uma má gestão prejudica quanto a isso, que às vezes um quadro simples de ser resolvido, às vezes acaba sendo internado e isso prejudica a fila. Mas, em todos os aspectos, um quadro mal conduzido, e aqui eu queria fazer um paralelo com a medicina em geral, quer dizer, você imagina um quadro de hipertensão, que é uma coisa comum, mal conduzido. A pessoa tem mais risco de ter derrame, tem mais risco de ter infarto, tem mais risco de ter perdas laborativas, profissionais, tem um impacto familiar, e isso é uma doença mais corriqueira, como a hipertensão. Imagine um transtorno mental, que pode ser uma coisa leve, inicial, que se for bem tratada pode ser perfeitamente controlada, a pessoa volta a ter uma vida praticamente normal. E às vezes sem precisar ir até um hospital. Mas é lógico, o hospital deveria ficar reservado, como acontece na medicina em geral, para os casos mais graves. Para os casos mais graves. Por isso que eu faço questão de chamar a atenção para as unidades de rede extra-hospitalar, que em princípio deveriam dar conta da imensa maioria dos casos, que seriam essas unidades básicas, que nós chamamos de atenção primária, e as unidades de atenção secundária, que seriam os CAPs, seriam os ambulatórios, e nós teríamos ainda no sistema de extra-hospitalar, na fase já de reabilitação de alguns pacientes, as residências terapêuticas, que seriam alguns pacientes que têm condições, que são moradores de hospital e têm condição de sair do hospital e vão para uma residência terapêutica. Com diferenças também nas residências, para que elas pudessem ter níveis de complexidade. Exatamente. Atualmente tem um modelo só de residência terapêutica para o país inteiro. Né? E ainda só para finalizar esses dispositivos, os centros de convivência, que seriam